Você já parou para pensar que a morte de Adão e Eva pode não ter sido uma tragédia sem sentido, mas o primeiro passo do plano mais ousado de Deus? Pois é. O que muitos veem como o fim, talvez tenha sido só o começo. E entender isso pode mudar completamente a sua visão sobre a vida, o sofrimento e o propósito espiritual que carrega aí dentro. Essa história é muito mais do que pecaram e morreram. Ela fala sobre você, sobre mim, sobre como ainda hoje colhemos frutos de decisões feitas lá atrás. Mas o mais importante, ela revela um caminho de volta. Antes de prosseguir, confere se você já está inscrito no canal e deixa o seu like. Vai ter muito conteúdo como esse vindo aí. Sabe aquele momento em que a criança quebra o vaso favorito da mãe e tenta esconder os cacos embaixo do tapete? Pois é, foi mais ou menos isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles tinham tudo: paz, comunhão com Deus, um jardim espetacular, e ainda assim decidiram provar o fruto proibido. Não foi só uma mordida num pedaço de fruta, foi um rasgo na relação perfeita que tinham com o Criador. A partir dali, o silêncio entre eles e Deus começou a gritar mais alto do que qualquer palavra. E não pense que foi só uma mudança de endereço celestial, tipo sair de um resort 5 estrelas e ir para um barraco. A expulsão do Éden foi a primeira grande demissão da história humana. Saíram da função de guardiões da criação para virar sobreviventes. A conexão direta com Deus, interrompida. O coração passou a bater no ritmo da culpa e do medo. E esse buraco espiritual que se abriu ainda ecoa dentro da gente hoje, quando ignoramos aquele chamado interior por algo maior. Imagina acordar todo dia com Deus ao lado, caminhando ao entardecer, trocando ideia como se fosse um amigo de infância. E de repente, puf, tudo isso some. Aquilo que parecia eterno virou memória. E desde então, o ser humano vive tentando religar esse fio cortado. Algumas pessoas tentam pela religião, outras pelo trabalho ou até pelo consumo. Mas nada preenche direito. É como tentar matar sede com areia. E é nesse cenário desolador que começa o fio que nos leva ao segundo ato dessa história. A vida virou de cabeça para baixo. Eva, que antes só conhecia paz, agora sentiria dores intensas ao dar à luz, como se cada contração lembrasse que algo tinha sido perdido. E Adão, que cultivava o jardim com leveza, passou a suar a camisa, literalmente para tirar o sustento da terra. O que era prazer virou fardo. Deus não brincou com a justiça. Ele amou, mas foi firme. Como um pai que, por amor, corrige o filho mesmo com o coração apertado. A relação entre homem e mulher também entrou em parafuso. Aquela parceria igualitária virou uma luta de poderes, cheia de atritos e expectativas quebradas. Quantas vezes a gente vê isso ainda hoje? Casamentos que viram disputas, famílias desestruturadas. Tudo isso começou lá atrás. É como se as rachaduras do Éden ecoassem nos lares de hoje. A vida perdeu o brilho original e ganhou tons de cinza. Não os do livro, mas os da alma mesmo. E o mais curioso é que mesmo diante da queda, Deus não virou as costas. Ele impôs as consequências, sim, mas não com um prazer sádico. Foi com dor no olhar e esperança no coração. É como dizer, vocês erraram feio, mas ainda tem um caminho de volta. E esse caminho, mesmo com pedras e espinhos, já dava os primeiros sinais. O que nos leva a um trecho profético, talvez um dos mais enigmáticos da Bíblia. No meio do caos, quando tudo parecia desandar, Deus soltou uma frase que ecoaria por séculos. A descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. Soa quase como um enigma, né? Mas ali, escondido entre juízos e dores, brotou a primeira semente de esperança. Não foi um adeus, foi um esperem só um pouco. Tem algo grande vindo aí.
Deus já estava revelando que não deixaria o ser humano na lama para sempre. Essa promessa é como uma vela acesa em plena escuridão. Mesmo com a vergonha, o medo e o peso do erro, havia um plano em andamento, e esse plano incluía alguém especial, um salvador que reverteria a tragédia. Foi como se Deus dissesse: vocês erraram, mas eu mesmo vou consertar isso lá na frente. E olha só, quem é pai ou mãe entende. Às vezes, o filho quebra algo caro, mas ao invés de abandonar, o que se faz? Ensina, protege e espera que ele cresça. É fascinante perceber como essa profecia atravessa as páginas da Bíblia como uma linha invisível puxando a trama toda. É o tipo de detalhe que parece pequeno, mas muda tudo. Ali no comecinho, Deus já estava apontando para Jesus, o Cristo, que viria muitos anos depois. Mas até que isso acontecesse, a humanidade ainda enfrentaria muitos capítulos sombrios. E o primeiro deles surgiria dentro da própria família. A história toma um rumo pesado quando Caim e Abel entram em cena. Dois irmãos, filhos do mesmo casal que andou com Deus, agora representam caminhos opostos. Abel oferece um sacrifício com o coração, sincero, do fundo da alma. Já Caim, bem, o dele foi mais por obrigação, sabe? Só para cumprir tabela. E Deus, que enxerga além do gesto, vê a verdade escondida por trás de cada oferta. O ciúme brota no peito de Caim como erva daninha. Ao invés de melhorar, ele escolhe piorar. E o que poderia ser resolvido com conversa vira tragédia. Ele mata Abel. É o primeiro assassinato da humanidade. E não foi por necessidade, foi por ego ferido. O chão que antes recebia sementes, agora é manchado com sangue. Uma violência absurda que começa de dentro, como tantas que vemos nos noticiários. Só que essa foi a primeira. Mas olha que curioso, Deus não extermina Caim. Ele o confronta, o pune, sim, mas também o protege. Coloca uma marca nele para que ninguém o mate. Que tipo de justiça é essa que vem misturada com misericórdia? Pois é, mesmo no meio da lama, Deus ainda age com compaixão. E essa mistura de justiça com graça vai se repetindo nas gerações seguintes, inclusive quando a dor chega ao coração de Adão e Eva pela perda do filho. Imagine o baque de Adão e Eva ao verem o corpo do próprio filho estirado no chão, sem vida, vítima de outro filho. É de cortar o coração. Eles, que tinham ouvido de Deus sobre a morte, agora viam com os próprios olhos o que isso significava. Não era só uma ideia distante, era real, crua, cruel. E talvez a pior dor de todas, a de perder um filho por causa do outro. E essa morte não foi só física. Abel, que era justo, virou símbolo de fé. Em Hebreus, ele é lembrado como alguém cuja voz ainda fala, mesmo depois de morto. É como se sua morte ecoasse além do túmulo, dizendo que a adoração sincera tem valor eterno. É o tipo de fé que ultrapassa gerações. E que, convenhamos, falta bastante hoje em dia, onde muitos querem só a bênção sem o compromisso. Mas, mesmo nesse luto devastador, havia algo sutil acontecendo. A dor estava deixando marcas, sim, mas também estava preparando o solo para uma nova esperança. Afinal, cada lágrima que Adão e Eva derramavam por Abel também carregava o desejo profundo de que Deus ainda estava no controle. E é exatamente nessa esperança silenciosa que o tempo começa a mover uma nova peça no tabuleiro. Adão viveu 930 anos. É muito tempo, né? Dá para imaginar quantas histórias, quantos netos, quantas reflexões passaram por aquele coração envelhecido. Mas o mais pesado é saber que durante todos esses anos ele carregava a memória viva do Éden. Ele lembrava de como era olhar Deus nos olhos e agora olhava o mundo através do véu da morte. Cada ruga era um lembrete do que havia sido perdido.
Mas, ao mesmo tempo, é quase impossível não pensar que ele também carregava esperança. Ele viu o mundo desandar, sim, mas também viu crescer uma nova geração. Viu a vida florescer mesmo depois da dor. E se perguntava, talvez, será que é nesse neto? Será que ele é o prometido? A promessa de um redentor seguia viva, pulsando como uma vela acesa num corredor escuro. E isso dava forças para continuar. Mesmo sem ter vivido a chegada de Jesus, Adão morreu sabendo que Deus cumpriria sua palavra. E essa é uma lição forte para quem está desanimado com o tempo das coisas. Às vezes a promessa é para depois da nossa geração. Às vezes a gente planta, mas não colhe. E tudo bem. Porque fé não é só sobre ver, é sobre confiar. E enquanto Adão se despedia do mundo, algo no ar anunciava que o tempo da redenção se aproximava. Agora cá entre nós, viver quase 1000 anos, isso soa como ficção científica. Mas naquela época, antes do dilúvio, a vida tinha outro ritmo. O mundo era mais puro, o ar mais limpo, o solo mais fértil. Dizem alguns estudiosos que até a atmosfera era diferente. E claro, os efeitos do pecado ainda não tinham corroído tanto o corpo humano. Era como se o relógio da morte andasse mais devagar. É interessante pensar que Adão e seus descendentes tiveram muito tempo para pensar, ensinar, transmitir valores, ou errar mais, dependendo da cabeça. Dá até para imaginar os almoços de família. O tataravô contando histórias do Éden, da serpente e de como tudo começou. Um exemplo real disso hoje seria aquela avó que viveu o Brasil sem internet e ainda assim ensina coisas que a tecnologia não alcança. Mas essa longevidade não era só um bônus de tempo, era também um lembrete contínuo da queda. Quanto mais viviam, mas viam o mundo mudar, e nem sempre para melhor. O bem e o mal cresciam juntos, como joio e trigo no mesmo campo, e aos poucos a longevidade deixava de ser um presente e começava a aparecer uma responsabilidade pesada. E aí, inevitavelmente, a morte, física e espiritual, se tornava o próximo capítulo a ser enfrentado. Quando Deus disse que Adão morreria no dia em que comesse do fruto, não era só uma ameaça com prazo de validade. Era um aviso profundo. A morte não chegou com uma foice no mesmo instante, mas algo dentro dele morreu ali, na hora. A ligação direta com o Criador foi cortada. É como um celular sem sinal. Parece que está tudo funcionando, mas não se conecta com ninguém. E essa é a tal da morte espiritual. O corpo continuava andando, respirando, plantando, mas a alma, essa ficou desconectada. É o tipo de coisa que a gente vê até hoje. Pessoas vivas por fora, mas vazias por dentro. Gente que até sorri, mas no fundo sente aquele silêncio espiritual que ecoa desde o Éden. E isso não se resolve com um carro novo ou promoção no trabalho. É outra sede. Com o passar dos anos, a morte física também bateu à porta de Adão. Foi o fechamento do ciclo terreno, mas não o fim da história. E a partir daí, todo ser humano carregaria essa herança, de um corpo que se desgasta e de uma alma que anseia por reconexão. E nesse mar de perdas e silêncios, um homem velho olhava para trás e também para frente, pois sabia que havia algo mais reservado para seus filhos. Com quase 1 milênio de vida, Adão teve muito tempo para pensar. E não foi pouca coisa. Imagina carregar o peso de ter sido o primeiro a errar, o primeiro a desobedecer e, por tabela, puxar toda a humanidade com ele. É como se cada pôr do sol fosse um lembrete do que se perdeu no Éden, mas também uma oportunidade diária de refletir sobre o amor e a justiça de Deus. E ele refletiu, viu? A Bíblia pode não detalhar as conversas internas de Adão, mas a gente sente nas entrelinhas.
Um homem que viu a criação perfeita e depois viu a dor multiplicada em seus filhos, certamente se tornou alguém mais introspectivo. Aquilo que começou com um simples sim à serpente se desdobrou em séculos de consequências. E mesmo assim, havia algo que o movia. Talvez a lembrança da voz de Deus prometendo um redentor. Para quem vive hoje buscando propósito em meio ao caos, essa história é quase um espelho. Quantas vezes tomamos decisões impensadas que se arrastam por anos? Quantas vezes erramos e ficamos presos ao passado? Mas a vida de Adão mostra que mesmo em meio à culpa, ainda dá para esperar algo novo. E é justamente nessa espera que surge uma faísca de esperança em forma de um novo filho. Sabe aquele tipo de história em que tudo parece dar errado, até que no último segundo aparece alguém para salvar o dia? Foi exatamente isso que aconteceu com a humanidade. A queda começou com Adão, mas a redenção chegou com Jesus. Ele é chamado de o segundo Adão, porque veio consertar o que o primeiro estragou. E olha, não foi conserto com fita adesiva, foi sangue mesmo, o dele derramado por amor. Cristo entra na história não como um plano B, mas como o cumprimento de algo que Deus já havia anunciado lá no Éden. Ele viveu sem pecar, morreu em nosso lugar e venceu a morte. Simples assim, embora o custo tenha sido altíssimo. Se Adão nos levou à separação, Jesus nos leva de volta para casa. É como se ele estendesse a mão e dissesse: vem, eu te levo de volta para o Pai. E essa é a grande virada. Porque a partir de Jesus, a morte deixa de ser o ponto final e vira uma vírgula. O túmulo deixa de ser um beco sem saída e vira uma passagem. Gente que antes vivia como zumbi espiritual passa a respirar vida nova. Mas essa redenção, embora oferecida de graça, precisa ser recebida com fé. E quando essa fé é genuína, tudo começa a mudar, até mesmo as nossas escolhas. Obedecer pode parecer coisa de criança pequena, né? Tipo, faz isso, não faz aquilo. Mas quando a gente olha para a história de Adão e Eva, a coisa ganha um peso enorme. Foi uma escolha, uma simples escolha. E olha o estrago. A desobediência deles abriu a porta para dor, morte e separação. Não porque Deus é duro, mas porque as escolhas têm consequência. Sempre tiveram, sempre terão. Hoje em dia, obedecer a Deus parece ser um ato quase revolucionário. Num mundo que valoriza o faça o que você quiser, parar para ouvir e seguir a vontade de Deus é como nadar contra a corrente. Mas é justamente aí que mora o segredo. Obediência traz vida, clareza, direção. Já viu alguém que segue princípios bíblicos com seriedade e vive perdido? Raro, né? Porque quem ouve a voz de Deus anda por um caminho mais seguro, mesmo quando ele parece estreito. E isso não quer dizer viver preso a regras frias. É sobre viver com propósito. É como seguir as placas numa estrada perigosa. Não estão lá para te impedir de chegar, mas para garantir que você chegue inteiro. A obediência é esse cuidado disfarçado. E Adão e Eva, com todo o peso de suas escolhas, nos mostram que esse valor é inegociável. E mesmo assim, mesmo quando erramos, existe algo ainda mais poderoso que entra em cena. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, Deus não virou as costas. Quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, Ele mesmo fez roupas de pele para cobri-los. Pensa bem, o Criador do universo, que poderia ter simplesmente dito problema de vocês, decidiu costurar misericórdia. Isso é muito mais do que perdão, é cuidado, é propósito, é o tipo de gesto que diz: vocês erraram, mas ainda são meus. E isso muda tudo, porque mostra que Deus não age por impulso nem por raiva. Ele corrige sim, mas sempre com um plano maior por trás. Até o sofrimento tem um motivo quando está nas mãos dele. É como uma cirurgia dolorosa que salva a vida. Quem já passou por algo difícil e depois viu o propósito lá na frente entende o que é isso.
Já pensou quantas vezes a queda serviu para te aproximar mais de Deus? Adão e Eva estavam cobertos, literalmente, com um ato simbólico do que viria muito depois com Cristo. Aquela pele era só um ensaio da cobertura que Jesus faria na cruz. A vergonha, a culpa, o medo, tudo seria vencido. E esse padrão de misericórdia com propósito segue firme até hoje. Deus não cobre para esconder, Ele cobre para restaurar. E quem entende isso começa a viver com mais leveza e com um novo senso de missão. E agora eu te pergunto, se você estivesse no lugar de Adão ou Eva, teria feito diferente ou repetiria a mesma escolha? Escreve aí nos comentários. Quero muito saber como essa história bateu aí no seu coração. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, assiste o vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele vai te levar ainda mais fundo nessa jornada de fé, dor e propósito. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Eu sou a Luz do Mundo e te espero no próximo vídeo.